Hoje a gente vai fundo em uma das parcerias intelectuais mais importantes da história e, claro, no rompimento dramático que mudou completamente o jeito que a gente entende a mente humana. Pois é, para dois dos maiores pensadores do século XX, a resposta não foi nem de longe um simples desentendimento. Foi algo muito mais profundo. Essa é a história de um mestre e seu aprendiz escolhido, e de como o conflito entre eles acabou dando origem a um campo da psicologia totalmente novo e revolucionário. Bom, vamos lá então. Para entender essa história, a gente precisa voltar para o comecinho dos anos 1900. De um lado tínhamos Sigmund Freud, o pioneiro da psicanálise, uma figura já super estabelecida, e ele vê num jovem psiquiatra suíço, um tal de Carl Gustav Jung, um sucessor brilhante. Essa citação resume perfeitamente a relação. Era exatamente isso. Freud era o grande professor e Jung era aquele aluno talentosíssimo, destinado a levar a tocha adiante. E não era segredo para ninguém. Jung era conhecido publicamente como o herdeiro espiritual de Freud. Para Freud, isso era estratégico. Ele acreditava que o fato de Jung não ser judeu seria crucial para a psicanálise conseguir se espalhar pelo mundo. Só que o herdeiro começou a ver o mundo de um jeito um pouco diferente. Pensa assim, é como se dois amigos estivessem montando o mesmo quebra-cabeça, mas de repente um deles insiste que a imagem final é outra, completamente diferente. A primeira grande rachadura entre os dois apareceu justamente na discussão sobre a energia central da mente, a libido. Para Freud, a coisa era bem direta. Era a energia psíquica principal com uma base fundamentalmente sexual. Já o Jung olhava e dizia, não, peraí. Para ele, a libido era uma energia de vida, uma força muito mais ampla que envolvia criatividade, sonhos, até impulsos espirituais. Aí o conflito ficou ainda mais dramático quando o assunto era religião. Freud via a religião e a espiritualidade como uma forma de ilusão, quase uma neurose. Já o Jung via tudo isso, símbolos espirituais, as histórias, como peças vitais para entender a mente humana. Eram visões que não podiam coexistir. E é aqui que Jung apresenta a sua ideia mais radical, o inconsciente coletivo. Ele teorizou que existe um nível da mente que é compartilhado, herdado, sabe, cheio de imagens e ideias que vem de toda a história da humanidade. É como ter memórias de ancestrais que a gente nunca conheceu. Para Freud, isso já era ir longe demais. Ele simplesmente não conseguiu aceitar. E esse quadro aqui deixa tudo muito claro. Da energia psíquica à espiritualidade, passando pelo próprio conceito de inconsciente, as visões deles não estavam só se afastando. Elas se tornaram mundos opostos. O rompimento acontecia em quase todos os conceitos fundamentais da experiência humana. E aí que está o ponto crucial. Isso não ficou só no campo acadêmico. O aluno começou a discordar do professor em público. E claro, a briga profissional virou mágoa pessoal. Surgiram sentimentos de ciúme, de traição. A separação intelectual acabou sendo o fim de uma amizade que era muito profunda. E foi um final bem doloroso. A ruptura definitiva com Freud, em 1913, jogou Jung, que tinha 38 anos na época, numa crise pessoal profundíssima, uma crise que duraria anos. Jung viveu exatamente essa tempestade interna. Era uma fase cheia de sonhos muito intensos, fantasias poderosíssimas e sentimentos profundos que ele mesmo não entendia. Ele estava, na prática, explorando o porão secreto da própria mente. Só que em vez de procurar tratamento ou tentar fugir disso, Jung fez algo extraordinário. Ele tratou a própria crise como um projeto de pesquisa. Ele decidiu estudar a si mesmo, documentando tudo, cada sonho, cada visão, cada fantasia, num diário que hoje é conhecido como o Livro Vermelho. A questão é que Jung não apenas sobreviveu a essa turbulência toda. Ele saiu dela com um conceito que se tornaria a base fundamental de todo o trabalho da sua vida. Ele aprendeu na própria pele que uma crise pode ser um catalisador poderoso para o crescimento. E ele dá um nome para esse processo, esse caminho de se tornar quem a gente realmente nasceu para ser: individuação. O centro da nova teoria dele era exatamente este. As dificuldades, a exploração do nosso mundo interior, não são coisas para serem evitadas. Pelo contrário, são essenciais para uma pessoa se tornar completa, inteira. E essa frase aqui captura a essência de tudo. Ao romper com Freud e traçar o próprio caminho no meio da sua crise, Jung criou um mapa da mente humana que era completamente novo.
E no fim fica essa provocação, né? O que uma pessoa pode aprender ao explorar os seus próprios porões secretos? A jornada de Jung sugere que as nossas percepções mais profundas muitas vezes não estão nos cômodos bem iluminados da nossa consciência, mas sim naquelas profundezas que às vezes a gente tem tanto medo de explorar.